Shalom, ou para os gentios, olá. Esse canal, ele foi criado com inspiração pelos meus irmãos israelitas, o Alisson e o investigador 7, que no caso eu irei colocar ambos os canais deles na descrição. Esse canal, diferente do canal do Alisson e do canal do investigador, não tem como intuito falar sobre assuntos da Bíblia. Esse canal, ele tem como intuito dizer como fazer certos produtos que normalmente nós usamos no nosso dia a dia, como por exemplo comida, água, produtos de limpeza, que são produtos essenciais para que possamos viver com paz, sem ter que se preocupar com questões de infecções ou fome ou sede. Mas para quem caiu no canal de paraquedas ou veio por de alguma outra forma, provavelmente você não está entendendo muito do que eu estou falando, que no caso é israelita, Shalom. E para te explicar melhor, basicamente Shalom é o nosso oi e tchau que os israelitas usam, né? Não só os israelitas, mas os judeus também. E você deve estar se perguntando, mas por que eu vou fazer produtos para próprio consumo, sendo que eu tenho a grande parte deles já no supermercado? É aí que mora a questão. A maioria das pessoas estão muito tranquilas no quesito necessidade. Muitos não estão passando por necessidade, não estão precisando se preocupar se no próximo dia vão conseguir o que comer ou o que beber, porque já tem o supermercado, onde as pessoas simplesmente compram do que querem. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a importância da autossustentabilidade é que você consiga fazer por si próprio sem precisar do supermercado. Porque em caso de necessidade, o supermercado ele vai estar fechado. Você não vai poder mais comprar no supermercado. Um exemplo foi durante o período da pandemia, que foi um período que teve muitas lojas fecharam, né? Só os supermercados que fecharam. Então vamos supor o seguinte: imagina que os supermercados todos tenham que fechar, todos, sem exceção. Se isso acontece, grande parte das pessoas passam fome, vão passar sede e não vão ter como limpar a casa. Isso por quê? Porque as pessoas não vão estar preparadas. Então, a autossustentabilidade é em caso e se acontecer algum desastre. E isso ocorre o tempo inteiro, como a gente pode perceber. Porque tem muitos casos em que, por exemplo, tem guerras que acontecem, tem algumas crises que acontecem e a grande parte das pessoas não estão preparadas para isso. Aqui no Brasil, principalmente, porque aqui no Brasil, por mais que a gente tenha muita violência e muitos problemas sociais, a gente nunca enfrentou uma guerra pesada mesmo. Agora, se a gente for olhar para os outros países, muitos enfrentaram crises e guerras enormes, como por exemplo os Estados Unidos, a Europa basicamente inteira, a África já sofreu muito e sofre até hoje com muita pobreza e fome. A Ásia também sofre muita guerra. Então, assim, basicamente, a autossustentabilidade é para suprir essa coisa essa necessidade que o ser humano tem de ter limpeza, higiene, de ter comida e ter água para beber. Então, sim, se você não vê necessidade, basicamente já está na hora de você ver necessidade nisso, porque a gente está vivendo num tempo muito caótico. A gente está vivendo em tempos em que amanhã a gente já pode ver uma nova pandemia. Amanhã a gente já pode ver uma guerra acontecendo. Então, assim, esteja preparado, né? Que mal que vai causar para você, você simplesmente estudar mais sobre o assunto, sobre como ter a sua própria água, como ter o seu próprio alimento, é algo que, por mais que já nunca aconteça uma guerra, pelo menos foi um conhecimento a mais que você teve. Caso aconteça, você já vai estar preparado. Basicamente, esse é o intuito da autossustentabilidade.
E os israelitas, eles prezam muito pela autossustentabilidade, pelo fato do seguinte: um dia tudo vai ser destruído. O mundo vai virar de cabeça para baixo, porque está basicamente escrito isso na Bíblia. E o que o israelita, ele leva muito a sério a Bíblia. Tanto é que o israelita, ele não adiciona nada na Bíblia e muito menos tira, diferente de algumas religiões. Por exemplo, o judaísmo, ele muitas vezes ele adiciona leis que não existem, que não estavam escritas desde o começo. E o cristão, ele retira essas leis. Ele diz que a lei não precisa ser mais seguida. Então acaba que isso meio que complica toda a situação. O israelita, ele é muito mais simples e direto. Tá escrito que é pra gente fazer isso? Vamos fazer. E no caso do, do Apocalipse, não é diferente. O Apocalipse um dia vai acontecer e a gente tem que estar preparado, porque se a gente não estiver preparado para esse momento, o que vai acontecer é o seguinte: você vai passar fome e a sua família vai passar fome. Então é bom você já estar preparado para que o pior não aconteça. E você não vai estar pronto morando num apartamento, morando numa casa no meio da cidade. Porque você, querendo ou não, você sempre vai ser escravo do mercado. Você sempre vai precisar ir no supermercado. Isso também é muito tendencioso. E também porque é muito tentador você ir no supermercado e, por exemplo, comprar uma lata de refri, comprar uma bala, comprar um doce para você. Então, cidade é um lugar que você tem. O primeiro plano, antes de querer ficar autossustentável, é você juntar um dinheiro e querer ir para o campo. Você vai para o campo, compra os seus animais e etc. Conseguindo isso, você finalmente pode pensar em conseguir a autossustentabilidade. E aí sim você começa a estudar como fazer água sanitária e etc. Não que você não precise estudar antes, não é isso. Você pode estudar antes de já ter o conhecimento antes. Todo conhecimento é bom, nenhum conhecimento é de todo mal, entende? Então você tem que sempre pensar que é o seguinte: eu devo morar no campo, afastado da cidade, porque a cidade é um lugar que tem as coisas são muito mais fáceis na cidade. É muito mais fácil você comer, beber na cidade do que no campo. Por isso que você sempre tem que pensar em ir para lá. Agora falando sobre a, a rotina do canal, basicamente eu não irei postar vídeos continuamente. Isso se dá por causa do motivo de que é muito demorado você fazer ah, água sanitária, fazer vinho, fazer às vezes um pão fermentado, porque isso tudo leva muito tempo. Então, assim, a rotina não vai ser coisa de muito. Às vezes um vídeo pode demorar 2 semanas para ser feito. Às vezes outro vídeo pode levar horas, meses para ser feito. Então, o que eu pretendo fazer é fazer alguma coisa e postar as atualizações que tiver no experimento. E sem contar que isso é apenas um hobby. Eu não tenho o intuito de trazer esse canal a sério, como se fosse um trabalho, como se fosse algo que todo dia eu tenho que editar. Não. Eu pretendo fazer desse canal apenas o meu hobby e por causa disso eu vou tirar alguma hora que eu não tenho que fazer e eu vou editar algum vídeo, eu vou ver o que eu posso fazer com a questão da autossustentabilidade, com os experimentos. Então pode ser que leve um tempo para ser feito por causa de todas essas questões que eu acabei de dizer. Bem, isso é tudo que eu queria dizer. Shalom, ou, para os gentios, tchau, e muito obrigado por assistir até aqui.